Bem-vindos à nossa exploração de hoje. Vamos mergulhar em alguns trechos bem marcantes de 1984, do George Orwell, pela tradução brasileira. São excertos, né, de um clássico distópico que, nossa, ainda fala muito com a gente. A ideia aqui é, assim, tentar destrinchar os elementos principais desse mundo que o Orwell criou. Vamos focar na vigilância, sabe, no controle do governo, na manipulação da história, da linguagem e como isso afeta as pessoas, principalmente o Winston, protagonista. Para começar, o clima do livro já te pega de cara. Aquela sensação de opressão, de estar sempre sendo observado. A teletela é o grande símbolo disso. Um aparelho que não só passa propaganda, mas também te vigia. O texto descreve bem, né? Diz que qualquer som que o Winston fizesse acima do nível de um sussurro seria captado por ela e que ele podia ser visto também. E o pior, claro que não havia como saber se alguém estava sendo observado em um dado momento. Imagina viver assim. É terrível. E essa vigilância ela nem precisa ser constante para funcionar, né? Só a possibilidade dela existir já muda completamente como a pessoa age. Isso cria um medo que fica dentro da pessoa, sabe? Uma autocensura o tempo todo, porque a polícia do pensamento podia estar em qualquer lugar a qualquer hora. Exato. E o simples fato de pensar algo errado já era um crime. O crime de pensamento, o thought crime. E a punição? Ser vaporizado. Que não é só morrer, né? É ser apagado da história, dos registros, da memória das pessoas. Desaparecer por completo. Aniquilação total. É muito pesado. E para manter esse sistema funcionando, eles tinham rituais, como os 2 minutos de ódio. Assim. Eram sessões diárias, todo mundo obrigado a ir para frente da teletela, e aí incitavam uma raiva coletiva contra o Goldstein, o inimigo número 1 do Estado. Um inimigo fabricado, né? Isso, ele representava tudo que era proibido: liberdade de expressão, de pensamento, traição à revolução, segundo eles. Toda a frustração do dia a dia era canalizada para ele. Uma válvula de escape controlada. E logo depois dessa explosão de ódio, quem aparecia na tela? O grande irmão, o Big Brother. Aquele rosto calmo, poderoso, o líder que nunca ninguém via pessoalmente, mas que estava em todo lugar, o protetor, o símbolo máximo do partido. Essa manipulação do ódio é genial no sentido perverso da coisa. Serve para unir todo mundo contra o inimigo, seja o Goldstein, seja a nação inimiga da vez, Eurásia ou Lestásia. Sempre mudando, né? Sempre. E isso desvia a atenção da miséria, da falta de tudo e reforça a lealdade ao partido, ao grande irmão. A lógica toda está naqueles 3 slogans que a gente vê por toda parte. Guerra é paz, liberdade é escravidão, ignorância é força. Paradoxal, né? Totalmente. Mas não é só um paradoxo. É a base de como as pessoas são forçadas a pensar. Aceitar o absurdo até que a realidade perca o sentido. É o Socing, o socialismo inglês na prática. E essa distorção da realidade fica muito clara no trabalho do Winston lá no Ministério da Verdade. Ah, sim. O Mini-True. Ele trabalhava no departamento de registros, basicamente reescrevendo a história. Recebia ordens por aqueles tubos, sabe? E alterava notícias antigas de jornal. Pra quê? Para garantir que as previsões do partido sempre estivessem certas. Exato. Como aquele exemplo da previsão sobre a batalha no sul da Índia. Ele tinha que ajustar o texto antigo para bater com o que aconteceu depois. E os documentos originais? Iam direto para o buraco da memória. Queimados, destruídos. Como se nunca tivessem existido. As consequências disso para a ideia de verdade são assustadoras. O passado vira um palincesto, como o livro diz. Algo que pode ser raspado e reescrito sem parar para servir ao partido no presente. É aquela outra frase-chave, né? Quem controla o passado, controla o futuro. Quem controla o presente, controla o passado. Exatamente. O partido não erra nunca. Por quê? Porque a história é corrigida o tempo todo para mostrar que ele sempre esteve certo. Tem aquele caso dos revolucionários, Jones, Aronson e Rutherford. Figuras importantes no começo, depois viraram traidores. Foram forçados a confessar coisas horríveis em público, né? Isso. Confissões humilhantes. Aí foram perdoados, executados e, puf, apagados dos registros.
Winston até chegou a ver uma foto, uma prova de que as confissões eram falsas. Nossa, que momento! Um momento terrível, mas o medo foi maior. Ele mesmo jogou a foto no buraco da memória. Destruiu a prova. A verdade física, né? Além da história, eles atacavam a própria linguagem. A nova língua, o Newspeak. O Syme, colega do Winston, trabalhava nisso com um entusiasmo que dá até arrepio. O objetivo era simples e brutal: diminuir o vocabulário, empobrecer a língua. Pra quê? O Syme explica: para estreitar o pensamento. Ele diz que o objetivo final é tornar literalmente impossível o crime do pensamento, porque não haverá palavras para expressá-lo. Se não tem palavra, não tem como pensar naquilo. Exato. Destruir a literatura antiga, os clássicos, fazia parte do plano também. Tirar as referências, as ideias complexas. Controlar a língua é a forma mais funda de controlar o pensamento. Eliminar palavras de nuance, de crítica, de conceitos abstratos, é limitar a capacidade de ter essas ideias. E para sobreviver nisso, tinha o tal do double pensar. O doublethink. Essencial. Era a habilidade de ter duas crenças contraditórias na cabeça ao mesmo tempo e aceitar as duas. Tipo, Saber que o passado foi mudado, mas acreditar na versão oficial. exatamente isso. Saber e não saber. Usar a lógica contra a lógica. Essa ginástica mental era fundamental para se manter na linha, para aceitar a ortodoxia do partido. E isso era ainda mais forte nos membros do partido interno, a elite. Eles sabiam da mentira, mas acreditavam nela com fervor. E como era a vida das pessoas comuns nesse regime? A descrição é bem cinzenta, né? É. O próprio Winston é descrito como magro, meio frágil. É. A comida era horrível, né? O gin da Vitória, aquela bebida ruim. Sim, tudo de péssima qualidade. As casas caindo aos pedaços como as mansões da Vitória onde ele morava. E a falta de coisas básicas, tipo lâmina de barbear, era constante. Um mundo desconfortável, sujo, frio, bem diferente da vida dos proles, né? É verdade. Os proles eram a maioria esmagadora da população, a classe trabalhadora. Viviam na pobreza, claro, mas tinham mais liberdade daquela vigilância ideológica tão pesada do partido. Tem aquela frase, proles e animais são livres. Exato. As preocupações deles eram outras. Trabalho pesado, família, briga de vizinho, ir ao cinema, futebol, cerveja. E a loteria. A grande esperança deles era a loteria. O Winston até chega a pensar que talvez a revolução pudesse vir deles, né? Sim, ele tem essa esperança por um momento. Mas logo vê que eles parecem meio apáticos politicamente, absorvidos no dia a dia. O partido viu os proles com um desprezo, basicamente, como inferiores que não precisavam de doutrinação pesada, só um patriotismo bem básico para manter eles quietos e trabalhando. Mas o Winston percebe algo neles, né? Sim, e isso é importante. Ele nota que entre os proles ainda existiam lealdades pessoais, emoções de verdade, laços de família, coisas que tinham sido destruídas entre os membros do partido. E é nesse cenário todo que o Winston começa a se rebelar. Pequenos atos mais significativos para ele. O primeiro é comprar aquele diário, né, e começar a escrever. Um crime de pensamento claro. Mas a grande rebelião mesmo é o caso com a Júlia. Ela é uma personagem incrível. Muito. Por fora, ela é a moça perfeita do partido. Usa até a faixa da Liga Juvenil Antissexo. Mas por dentro... Ela odeia o partido. Só que a rebeldia dela é diferente da do Winston. É mais prática, mais focada no prazer, no agora. Ela arruma chocolate no mercado negro. Exato. E o sexo para ela não é só prazer. É um ato político. Um golpe contra o partido, como ela disse. Os encontros deles. Primeiro no campo, depois naquele quartinho em cima da loja do Sr. Sherrington. Pequenos momentos de liberdade. O quarto era um refúgio, sem teletela, aparentemente seguro, onde eles podiam ser eles mesmos. É interessante comparar as rebeldias, né? A do Winston é mais intelectual, ele entende a máquina da opressão. Talvez até saiba que a luta dele é meio inútil, no fim. Ele busca a verdade, a conexão humana, mesmo sabendo que está condenado. Nós somos os mortos, ele diz. E a Júlia? A Júlia é mais instinto. É viver o momento, quebrar as regras para sentir prazer, para se afirmar como indivíduo.
O lema dela seria algo como quebrar as regras e continuar viva. O oposto total do casamento dele com a Catherine, completamente. A Catharine era a pessoa doutrinada, que viu o sexo como um dever para com o partido. Algo desagradável, mas necessário. E o partido ia além de controlar o presente. Queria destruir os laços das pessoas. As crianças, por exemplo. Os espiões. Sim, ensinadas desde cedo a vigiar os pais, a denunciar. O vizinho Parsons que sentiu orgulho de ter sido denunciado pela filha. É pavoroso. O herói mirim que trai a família. Isso. Era uma estratégia clara. Acabar com qualquer lealdade que não fosse ao partido. Amor, amizade e família. Tudo isso era perigoso para o sistema. A única lealdade permitida era ao grande irmão. Por isso o amor do Winston e da Julia era intolerável. Exatamente. Era uma ameaça direta. E a captura deles, no quarto, foi brutal. Terrível. A voz saindo de trás do quadro, revelando a teletela escondida. A chegada da polícia do pensamento. E o Sr. Sherrington, o velhinho simpático da loja. Era um agente o tempo todo. Que choque! E a Julia sendo agredida, levada embora. Fim da linha para eles ali. Aí começa a parte no Ministério do Amor. Que nome irônico, né? O centro de tortura. Miniluve, celas, interrogatórios, tortura física, psicológica, humilhação. Winston perde tudo. Noção do tempo, da realidade, dele mesmo. E quem comanda tudo é o O'Brien, aquele em quem ele tinha até projetado alguma esperança. É o O'Brien que explica a filosofia do partido, nua e crua. O poder não é um meio para outra coisa. Poder é o fim. O poder não é um meio, é um fim. O objetivo é controle total sobre a realidade, a história, a mente humana. Nós criamos a natureza humana. Isso. E a imagem do futuro? Uma bota pisando num rosto humano para sempre. Arrepiante. E não basta obedecer, tem que amar o grande irmão. E a quebra final vem no quarto 101. O lugar do maior medo de cada um. Para ele, eram ratos. Sim, e diante daquele horror insuportável, o instinto de sobreviver fala mais alto. Ele grita, trai a Julia. Façam isso com Julia. Façam isso com Julia. Não comigo. Julia. É o fim dele ali, né? É a destruição total do eu interior dele. A última lealdade que ele tinha, o último sentimento genuíno, é arrancado. Ele sacrifica a Julia para se salvar. E com isso, ele prova que o O'Brien estava certo. O partido pode invadir até o fundo da alma e destruir tudo. E assim, essa nossa análise desses pedaços de 1984 mostra esse quadro terrível. Vigilância total. Verdade manipulada, opressão psicológica, a rebelião que acaba esmagada e o poder absoluto que só quer desumanizar. Winston termina no café Chestnut Tree, quebrado. Jogando xadrez, esperando a morte, mas conformado. Em paz com o sistema. A frase final do livro resume tudo. Ele amava o grande irmão. A vitória do partido foi completa. Pois é, esses trechos de 1984, eles nos mostram como a nossa memória individual e coletiva é frágil diante de uma força que quer reescrever a realidade. Isso deixa uma pergunta no ar, sabe? Uma pergunta que incomoda muito ainda hoje. O que resta da nossa identidade, da nossa humanidade, quando a história pode ser refeita assim? E a própria língua é feita para limitar o que a gente pensa. Como é que se resiste quando as ferramentas para resistir à verdade, à memória, à linguagem são justamente as armas usadas contra nós? É uma questão que fica ecoando, né? Talvez sem resposta fácil.